A investigação que se seguiu à morte de Manfred e Marisa von Richthofen foi conduzida pelo delegado Antônio Carlos Neto, da Delegacia de Homicídios de São Paulo. Desde os primeiros momentos, sua equipe percebeu inconsistências no depoimento de Suzane. Como era possível que ela não tivesse ouvido absolutamente nada durante a noite? A violência do crime havia deixado marcas evidentes de luta. Os peritos encontraram sangue em diferentes pontos do quarto do casal. No entanto, Suzane afirmava ter dormido profundamente. Além disso, investigadores descobriram rapidamente que havia tensões familiares significativas. Vizinhos e conhecidos relataram as discussões sobre o namoro de Suzane. A própria família von Richthofen, em especial o irmão de Manfred, começou a expressar suas suspeitas. A pressão sobre Suzane aumentou. Interrogada repetidas vezes, ela mantinha sua versão. Havia dormido, não ouvira nada, acordara pela manhã e encontrara os pais mortos. Mas sua linguagem corporal, suas hesitações, a frieza com que descrevia a cena, menos tudo contribuía para fortalecer as suspeitas dos investigadores. Paralelamente, a polícia começou a investigar Daniel Cravinhos. Ele era o namorado não aprovado pelos pais. Tinha motivos emocionais e, crucialmente, não tinha um álibi sólido para aquela noite. Sob interrogatório, Daniel também se mostrou nervoso. Suas respostas eram evasivas. E quando confrontado com evidências técnicas que a perícia começava a reunir, ele demonstrou sinais claros de estresse. A investigação avançou rapidamente. Perícias no local do crime revelaram detalhes importantes. Não havia sinais de arrombamento nas portas ou janelas. Quem quer que tenha entrado na casa tinha acesso facilitado, ou uma chave, ou alguém de dentro havia permitido a entrada. Análises de manchas de sangue indicavam a presença de pelo menos 2 pessoas diferentes no quarto do casal. Pegadas e outros vestígios foram catalogados. E principalmente, a simulação do roubo era grosseira demais para ser obra de criminosos experientes. No dia 6 de novembro de 2002, apenas 6 dias após o crime, a polícia prendeu Suzane von Richthofen, Daniel Cravinhos e Christian Cravinhos. A notícia explodiu na mídia brasileira. A prisão foi um momento decisivo. Separados e submetidos a interrogatórios intensos, os 3 jovens começaram a apresentar versões contraditórias. E foi neste momento que a verdade começou a emergir. Daniel Cravinhos foi o primeiro a confessar. Em depoimento detalhado, ele admitiu sua participação no crime e revelou que tudo havia sido planejado em conjunto com Suzane. Ele descreveu as reuniões em que discutiram o plano, os ensaios mentais do que fariam, e como Suzane fornecer informações cruciais sobre a rotina dos pais. Christian, confrontado com a confissão do irmão, também admitiu sua participação. Ele descreveu os momentos anteriores ao crime, a entrada na casa, e confirmou que Suzane era parte ativa do planejamento. Diante das confissões e das evidências técnicas acumuladas, Suzane von Richthofen finalmente confessou sua participação. Em um depoimento que chocou o país, ela admitiu que havia planejado a morte dos pais, junto com Daniel e Christian. O julgamento de Suzane von Richthofen e dos irmãos Cravinhos tornou-se um dos mais acompanhados da história judiciária brasileira. Realizado em julho de 2006, o processo foi transmitido ao vivo e mobilizou a atenção nacional. Durante o julgamento, o Ministério Público apresentou provas robustas, perícias, depoimentos, a confissão dos réus. A promotoria argumentou que o crime foi premeditado, executado com extrema crueldade e motivado por razões torpes, o desejo de herdar o patrimônio dos pais e a vontade de viver livremente o relacionamento com Daniel. A defesa de Suzane tentou argumentar que ela havia sido manipulada emocionalmente por Daniel, que sofria influência e controle psicológico do namorado. Psicólogos e psiquiatras foram chamados para avaliar seu estado mental. No entanto, os laudos concluíram que Suzane era plenamente capaz de entender a natureza de seus atos. O júri popular, composto por 7 cidadãos comuns, deliberou e chegou a um veredito unânime. Suzane von Richthofen foi considerada culpada pelo homicídio qualificado de seus pais. Ela foi condenada a 39 anos e 6 meses de prisão, em regime fechado. Daniel Cravinhos recebeu a mesma pena.
39 anos e 6 meses. Christian Cravinhos foi condenado a 38 anos e 6 meses de prisão. As condenações foram celebradas por aqueles que acompanharam o caso como um exemplo de que a justiça brasileira pode funcionar mesmo em casos envolvendo pessoas de classe social privilegiada. No entanto, também geraram debates intensos sobre sistema prisional, ressocialização e justiça restaurativa. O caso Suzane von Richthofen teve repercussões profundas na sociedade brasileira. Ele expôs as complexidades das relações familiares, os perigos do controle excessivo sobre os filhos, mas também a responsabilidade individual pelas escolhas que fazemos. Suzane cumpriu parte de sua pena em regime fechado e posteriormente progrediu para o regime semiaberto. Em 2016, obteve o direito a saídas temporárias. Em 2022, passou para o regime aberto. Sua progressão de regime gerou controvérsias. Muitos argumentavam que ela havia cumprido os requisitos legais e merecia a oportunidade de ressocialização. Outros consideravam que a gravidade do crime justificaria uma punição mais longa. Daniel e Christian Cravinhos também progrediram de regime ao longo dos anos. Daniel foi libertado em 2019, após cumprir mais de 17 anos. Depois, o Christian obteve liberdade condicional em circunstâncias semelhantes. A história de Suzane von Richthofen permanece como um dos casos criminais mais emblemáticos do Brasil. Ela foi objeto de livros, documentários, análises psicológicas e debates jurídicos intermináveis. O que o caso nos ensina? Talvez que a violência familiar pode surgir dos lugares mais inesperados, que pressões psicológicas e conflitos não resolvidos podem levar a decisões irreversíveis, e que, independentemente de classe social, origem ou oportunidades, cada indivíduo é responsável pelas escolhas que faz. Manfred e Marisa von Richthofen foram vítimas não de um assalto aleatório, mas de uma traição fundamental. A confiança que depositaram em sua própria filha foi usada contra eles da forma mais cruel possível. Mais de 2 décadas depois, o caso continua a nos lembrar da fragilidade das relações humanas e da importância do diálogo, da compreensão e do respeito dentro das famílias. É um lembrete sombrio de que, por trás de fachadas de normalidade, podem esconder-se conflitos profundos, que, se não forem adequadamente endereçados, podem levar a tragédias inimagináveis. A história de Suzane von Richthofen não é apenas sobre um crime, é sobre escolhas, consequências e a complexidade perturbadora da natureza humana.